As cidades são espaços onde há intensa troca de mercadoria, bens e serviços. São lugares dinâmicos em que se polarizam diversas atividades econômicas, como a indústria e o comércio. Cada cidade tem um poder diferente de influência sobre outra localidade. De acordo com sua importância econômica e política e na oferta de equipamentos públicos e serviços para a população, ela irá ocupar o seu espaço na chamada hierarquia urbana. A hierarquia urbana é um modelo hierárquico entre as cidades e está dividido em diferentes níveis. Ela determina a estrutura econômica em diversas escalas de organização e posições, o que cria uma rede de ligações e influências entre os centros urbanos do mundo, que são pequenas, médias e grandes cidades. O Brasil enfrenta um processo de mudança demográfica que combinou, na segunda metade do século XX, altas taxas de crescimento populacional, com um intenso processo de migração urbana, cujo resultado foi a emergência de grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, e outras 13 cidades com população acima de 1 milhão de habitantes. Essa urbanização acelerada teve profundos impactos na condição de vida das pessoas e na distribuição de atividade econômica no país. A rapidez com que isso aconteceu produziu cidades inchadas e mal estruturadas, que abrigam ao mesmo tempo riqueza e miséria, e uma série de problemas a serem enfrentados no século XXI. As políticas de desenvolvimento urbanos não acompanharam o intenso ritmo de mudanças estruturais, e mesmo as cidades que tiveram um planejamento mais assertivo, como Brasília, Curitiba e Belo Horizonte, não foram capazes de controlar a expansão desordenada e todas as consequências negativas para a qualidade de vida e a atividade econômica. A estrutura da hierarquia urbana é formada primeiramente por cidades globais. Cidades globais representam os principais polos da hierarquia urbana internacional. São cidades que contêm mais de 10 milhões de habitantes e têm maior influência na economia mundial. Como exemplos de cidades globais, podemos citar Nova York, Tóquio, Paris, Londres, Buenos Aires, Berlim, entre outros. E no Brasil, existem duas, que são São Paulo e a região metropolitana do Rio de Janeiro. Depois, temos as metrópoles nacionais, que são cidades que também apresentam uma complexa e avançada organização econômica, assim como uma grande quantidade de habitantes. Porém, o seu nível econômico não lhes permite criar em torno de si uma influência além de seus países ou regiões territoriais próximas. São exemplos de metrópoles nacionais Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e outras cidades. Depois, temos as metrópoles regionais, que são cidades cuja importância e domínio alcançam apenas o nível regional, estando direta ou indiretamente subordinadas às metrópoles nacionais e às cidades globais. Podemos citar exemplos de metrópoles regionais: Goiânia, Cuiabá, Campinas, Belém e outras. E abaixo dessas cidades, encontram-se as cidades de menor porte, que são cidades pequenas ou médias, mas que têm relativa influência local. Essa rápida urbanização fez com que a desigualdade se escancarasse, gerando cidades com grandes valores aquisitivos e cidades com poucos valores aquisitivos. Algumas super desenvolvidas, outras pouco desenvolvidas. Mas o que de fato uniu todas elas e as tornaram dependentes uma das outras é que, por um exemplo, as cidades de menores, com poucos valores aquisitivos, as cidades menores, precisam das cidades acima dela, de acordo com a hierarquia urbana. Assim como as cidades globais, as cidades com grandes valores aquisitivos, precisam das outras cidades globais. Ou seja, uma precisa da outra. Nada mais é do que as cidades precisam de relações entre elas, principalmente as menores, ou seja, as com poucos valores aquisitivos, pelo fato de ter uma pouca infraestrutura para a população. Essa desigualdade vem de que as grandes cidades geram muito mais vidas fáceis e melhores, enquanto as menores, as pessoas lutam com mais dificuldade e nem sempre têm uma vida com bom acesso a o que tem direito. Nas cidades grandes,
a questão dos interesses econômicos, como a maior mão de obra de trabalho, mais trabalhadores e também pelo tamanho da população, né, o que chama atenção, gerando assim mais lucro e mais dinheiro. E justamente por isso há uma grande quantidade de pessoas que saem de suas pequenas cidades ou as cidades menores em busca de melhores condições de vida, em busca de infraestruturas melhores, ou seja, uma vida com livre acesso com o que tem direito. Concluímos assim que a hierarquia urbana gerou todos esses fatores citados acima, sendo alguns positivos e outros negativos, mas impactando diretamente na rede de cidades do Brasil.